prometeu gratuitamente a Abraão. A lei que veio 430 anos depois não pode desfazer a promessa. Não há uma concorrência entre a promessa e a lei, entre a incondicionalidade da promessa e a condicionalidade da lei. Não há concorrência. E alguém pergunta, mas então por que Deus deu a lei? Por que então que ele estabeleceu a antiga aliança? Leia comigo. Continuando, versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ou como diz a tradução de Nelson Darby, qual, pois, o propósito da lei? Qual o propósito? Qual a finalidade? Já que havia uma promessa, uma aliança feita com Abraão, que é pela graça, que depende da fidelidade de Deus tão somente, por que 430 anos depois veio a lei? Está aqui, a resposta. Ela foi adicionada. A lei foi adicionada até que viesse o descendente, que é Cristo. Ou seja, quando Deus deu a lei, a primeira aliança do Sinai, Deus não tinha intenções de que essa aliança continuasse até o dia da sua volta. Não, ele a deu porque ele adicionou porque ela não estava e determinou, ela vai ter uma duração até que venha o Cristo. Porque vindo Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão, ele tomaria aquela promessa feita a Abraão e a estabeleceria no Monte Calvário como a nova aliança. A nova aliança não é uma terceira. A nova aliança é a promessa feita a Abraão. Por isso em Gálatas capítulo 3, versículo 14 diz, para que a bênção prometida a Abraão chegasse até nós, os gentios, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uma aliança que depende do juramento de Deus. E ainda tem crente que duvida da sua própria salvação, ou que pensa que vai para o inferno, para o lago de fogo, para as trevas eternas, simplesmente porque erra. Se você erra, é porque você é pecador. Mas se você tem a salvação garantida, é porque Deus te concedeu gratuitamente. Nenhum homem vai, como dizem, para o céu porque é bom. Nenhum. O único bom que entrou lá porque é bom chama-se Jesus Cristo. Todos os demais são salvos pela sua graça. E se isso não tomar conta do seu coração e não te atrair a Deus, nada mais te atrairá. Alguém fala assim, pastor, mas se é assim, então qual é a motivação que nós temos para andar com retidão? Quer dizer que você anda com retidão por causa com medo do fogo? Você já está no fogo. Porque a tua retidão não paga o preço. Porque o salário do pecado é a morte. Você quer pagar o teu pecado? Pague. Sofra a morte eterna e está pago. Mas, se você crer em Cristo, o sangue de Jesus é suficiente para nos salvar de tudo, de todos os nossos pecados. Vamos retomar Hebreus capítulo 8. Estamos vencendo os textos, tá, queridos? Capítulo 8, versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Qual é a aliança nova que ele faria? Primeiro, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei,
E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Queridos, esta nova aliança aqui, dividida em 3 tópicos, deve ser lida de trás para frente. Porque nós encontramos, esta é a aliança que firmarei. Aí ele diz, vou imprimir as minhas leis na mente e no coração, farei deles um povo particular, para que eu seja o Deus deles, e que nós tenhamos então, como Deus e povo, um relacionamento, não na base do medo, mas na base do conhecimento ao Senhor. E ele diz, pois. Então esse pois é explicativo, o que quer dizer que por causa do que se segue, é que temos o direito do Espírito e do relacionamento com Deus. Para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha a diferença de alianças. A antiga aliança dizia, olha, se vocês cumprirem, vou abençoá-los, mas se não, vou mandar a pereba, está lá, vou mandar a febre, vou mandar as úlceras, a gripe suína, mandar tudo. Um tanto de maldições, por causa dos vossos pecados. Mas a nova aliança diz, olha, se você se abrigar à sombra da cruz, dos seus pecados, usarei de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Miseris e córdia. Quer dizer miséria e coração. Deus derrama o seu coração sobre as nossas misérias. Isto é a nova aliança. Nunca se aproxime de Deus como aquele fariseu que orava a Deus dizendo, ó Senhor, tu sabes quem eu sou, que não sou como aquele publicano, porque eu oro 3 vezes por semana, não, jejum 3 vezes por semana, tem as minhas orações, os meus dízimos, as minhas coisas, meus sacrifícios, minhas devoções. Para Deus, tudo isso não é lixo, é pior do que lixo. Para Deus, o nosso melhor é como trapo de imundície. Peguem depois um léxico do grego ou do hebraico que seja, e dê uma olhada no sentido da palavra imundície, lá de Isaías 64, versículo 6. Trapo de imundície quer dizer trapos ou panos de menstruação. Não se escandalize não, que é o que Deus disse que é. Você pega os trapos de menstruação, na época não tinha o sempre livre, com aba, sem aba, não existia. No tempo de Isaías não tinha isso. Então tinha lá os panos, os trapos, as coisas que se fazia, que se improvisava. Aí pega aquele trem, depois está encharcado, e você olha e fala assim, aqui estão as minhas obras. Mas para que você entenda por que Deus disse isso, entenda que o trapo de menstruação significa morte. Aquilo que foi impedido de nascer e saiu como morte. É isso o que o homem tem de melhor para oferecer para Deus. O teu melhor é isso, aos olhos de Deus. Mas faça como o publicano, que não se achava digno sequer de levantar a cabeça, e olhando para baixo, batia no peito, dizendo, ó Deus, que coisa linda, né? Ó Deus, sê propício a mim, pecador. A nova aliança diz, para com os seus pecados,
eu usarei de misericórdia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A base do nosso relacionamento com Deus é o próprio Cristo. É o que Ele fez. Ele é a base. Podemos nos aproximar do Pai e entrar em sua presença sem medo, sem timidez, porque você tem o sangue da nova aliança que clama coisas superiores ao que clama o sangue de Abel. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E dos seus pecados jamais eu me lembrarei. Jamais. Você pode até se recordar, ficar se martirizando, se batendo na cabeça, mas Deus não se lembra. Deus jogou seus pecados todos no mar do esquecimento. Você está purificado, você está limpo, você está justificado na presença de Deus. Esta é a nova aliança. O sangue de Cristo resolve o problema dos nossos pecados. Todos os pecados. Todas as culpas. Tudo. Mas há um problema que ainda se mantém, mesmo o sangue de Cristo sendo eficaz, sendo o suficiente. Ainda há o problema da natureza pecaminosa em nós, que insiste em nos manter na prática dos pecados. Você tem tentado ser bom, tem tentado mudar? Olha para a tua experiência. Você fala, Senhor, eu vou mudar o comportamento, eu vou mudar o procedimento. Eu não quero mais ser aquela pessoa, esse tipo de pessoa. Mas você não tem conseguido. Você pede perdão, o sangue de Cristo te lava, te purifica, está tudo certo. Mas há uma insistência de uma natureza interior que continua aflorando dia a dia. A lei diz, não faça. A natureza pecaminosa fala, não tem jeito, faz. E Deus, então, na nova aliança, Ele resolve também este problema. Ele diz, olha, eu não mais darei para vocês a lei escrita em tábuas. Mandamentos, faça, não faça, isso não resolveu o problema de ninguém, nunca vai resolver. Então eu vou imprimir no coração. É algo orgânico. É algo do interior. Deus vai resolver o problema dentro do coração do homem. A nova aliança é Deus inscrevendo, gravando na mente e no coração a sua vontade eterna. E como é que Deus escreve essas leis dentro de nós? De que maneira? Tem o Senhor um ponteiro para fazer, para marcar, para gravar dentro de nós? Está lá no livro de Romanos, capítulo 8. Porque o capítulo anterior, que é o 7, mostra um homem tentando vencer essa natureza pecaminosa, ao querer fazer o bem. Encontro em mim a lei do pecado e da morte, que me obriga a fazer o mal que eu não quero fazer. É um homem derrotado, porque por mais que ele tenha o desejo, ele não tem o poder para vencer o pecado dentro dele. Mas quando ele chega a uma conclusão dizendo, miserável, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Começa então o capítulo 8, capítulo seguinte dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Aí vem o Senhor para inscrever no coração e na mente a nova aliança. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou ou te livrou da lei do pecado e da morte. Inscrever as leis de Deus no coração e na mente significa efetivamente receber o próprio Deus que vem habitar o nosso interior, vem fazer morada dentro de nós para fazer
aos poucos, uma obra de purificação, de transformação, de santificação. À medida que você tem comunhão com Deus no Espírito, conhece a Deus no seu Espírito e se permite ser trabalhado, Deus vai mudando, Ele vai selando no coração e na mente a vontade dEle. Por isso que a cada manhã, a cada dia, a cada momento, nós devemos estar em constante oração. Senhor, escreve, sela na minha mente. Eu quero que a tua vontade esteja pulsando na minha mente, que a tua vontade, que o teu querer, que os teus mistérios, que a tua obra, que o teu reino estejam dentro do meu coração, constantemente saltando, para que quando vir o mal, quando vir as tentações, quando vier as inclinações pecaminosas, a tua vontade e o teu Espírito falem mais alto dentro de mim, e eu receba do teu Espírito o poder e toda a suficiência para viver vida santa e sem pecado. Não que nós seremos santos de nós mesmos, ou teremos algum mérito porque conseguimos vencer este ou aquele pecado. Mas falando da nova aliança, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a nossa suficiência vem do Senhor. Então, se ele trata com o problema dos pecados com o seu sangue, usando de misericórdia e se esquecendo de todos eles, ele escreve no coração e na mente as suas leis, que é o Espírito Santo em nós, para tratar com o problema do pecado. E terceiro, nos constitui para ele um povo santo, de propriedade exclusiva. Irmãos, a coisa mais linda que existe é a igreja. Como eu já disse muitas vezes, a igreja não é um ajuntamento de batatas, não é um caminhão de berinjela, não é. A igreja é uma família espiritual de Deus, filhos de Deus, gerados pelo seu Espírito. Somos um povo, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o nosso Deus, a quem nós amamos, a quem nós servimos, e se estabelece nessa nova aliança um relacionamento com Deus, não na base da lei. Não ensinará jamais cada um ao seu irmão, dizendo, faça isso ou não faça aquilo, mas todos me conhecerão. A igreja é convidada a servir a Deus na base do conhecimento interior de Deus. 1 João 2, versículo 27, a unção que dele recebestes, ou a unção que recebestes do santo, vos ensina todas as coisas. Porque o pastor não está no teu trabalho para te vigiar, e nem vocês estão no trabalho do pastor para vigiá-lo. Não é verdade? Porque se pensa que só os pastores têm que vigiar as ovelhas. Mas se as ovelhas vigiassem os pastores, talvez as ovelhas que iam excluir os pastores, seria o inverso, talvez, né? Mas de todo modo, a Bíblia diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva, e Deus estabelece na nova aliança um relacionamento na base do conhecer o Senhor. Quanto mais você o conhece, mais você o ama. Quanto mais você o conhece, mais você se submete à sua vontade, ao seu espírito. Aumenta-se os laços, aumenta-se a fidelidade. Esta manhã Deus está libertando aqui muitos corações de muitos conceitos, de muitos paradigmas. O Senhor está trazendo uma restauração enorme de vidas aqui. Porque a nova aliança nos prepara para sermos então trabalhados pelo propósito de Deus. A Bíblia diz que quando esta revelação chega ao nosso coração, o véu que outrora nos impedia de ver é retirado. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3, em nome de Jesus. Este capítulo, o apóstolo Paulo procura nos falar um pouco sobre a superioridade da nova aliança em relação à antiga.
Ele diz no versículo 5, dizendo: não que nós, ou não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa. Veja que coisa gloriosa. Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem, diga, a nossa suficiência, diga, a minha suficiência vem de Deus. É só o Espírito de Deus, o Espírito da nova aliança, o Espírito prometido a Abraão, a bênção prometida a Abraão, que é o Espírito Santo. Só Ele é a nossa suficiência. Ele é o poder, é o próprio Deus em nós para produzir aquilo que Deus quer de nós, porque os frutos que Deus deseja, só Ele pode produzir. Versículo 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga, Deus me habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Você é ministro da nova aliança? Nunca mais você vai ministrar a antiga aliança? Em nome de Jesus. Nunca mais. Nunca mais queremos ministrar, mas nós temos que pregar a nova aliança, ensinando as pessoas que a antiga aliança é uma luz apagada, ou uma luz que outrora brilhou, e que diante da nova aliança já não mais resplandece. Veja, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da letra, mas do, aleluia, aliança não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas o Espírito da vida, é Ele quem faz o homem viver a verdadeira abundância de vida, de que disse Jesus em João 10, versículo 10. Versículo 7. E aqui o apóstolo, vocês observam que ele começa a fazer uma relação de contrários. Ele fala sobre a antiga aliança e fala sobre a nova aliança. Ele vai fazendo uma relação de contrários, mostrando a oposição de uma para com a outra. Primeiro ele diz que a antiga aliança é da letra, e a nova aliança é do Espírito. Que a primeira aliança mata, mas que a nova aliança traz vida. Versículo 7, falando da antiga aliança: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque houve glória sim, não houve? Moisés, quando estava no monte e desceu do monte, o seu rosto não resplandecia? Não brilhava o seu rosto? Então teve glória. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que a glória do rosto de Moisés era grande? Era. O povo podia olhar assim simplesmente, frontalmente, mas essa glória era uma glória desvanecente. Grave essas palavras. Grave essas palavras, é muito importante que você não se esqueça que a glória do rosto de Moisés era uma glória desvanecente. Versículo 8: como não será? Se a antiga aliança teve glória, agora imaginem a glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Versículo 9: porque se o ministério da condenação, tratando-se da antiga aliança, foi glória, a próxima aliança nova, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10:
Porquanto, qual é a conclusão que se tira disto? Na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual, sobre excelente glória. A glória da nova aliança ofuscou a glória da antiga. Por que ofuscou? Porque agora Cristo em realidade é a própria substância da nova aliança, que não pode jamais ser comparado às figuras, às silhuetas da antiga aliança, à sombra da antiga aliança, meramente uma veste velha e um odre velho que não pode conter o vinho novo, que é Cristo. Então a antiga aliança já não resplandece, já não brilha. A glória do rosto de Moisés, o apóstolo Paulo era um exímio exegeta. Isso porque o Espírito Santo o capacitou a ser. Aquele que conseguia fazer uma leitura do Antigo Testamento e encontrar as relações com a realidade dos nossos tempos. Esse é o grande desafio. Não basta falar sobre o Mar Vermelho, tem que entender o que ele significa hoje para nós. Então, quando o apóstolo Paulo fala de Moisés no Monte Sinai, ele dá ênfase dizendo que havia uma glória lá. A antiga aliança tinha glória. A glória da antiga aliança é representada pela glória que resplandecia no rosto de Moisés. Quando Moisés descia do monte, o povo olhava para a face dele e via aquele brilho, desviava o olhar, mas está aqui no versículo 7, que esta glória do rosto de Moisés ia se esvaindo-se, ia se minguando e acabando. Por que será que a glória do rosto de Moisés ia se apagando? Por quê? Por que a glória do rosto de Moisés ia se apagando? Isso é uma parábola para os dias de hoje. É porque aquele brilho era o brilho da antiga aliança. Era a glória da antiga aliança. E à medida que a glória ia se apagando, Deus estava dizendo: assim é também a antiga aliança. Tal a glória da antiga aliança, tal a própria antiga aliança, que teve uma glória, mas que essa antiga aliança ia se esvaindo, se acabando, até desaparecer. Isso está aqui, não vamos ler agora, mas para ver isso, tem que haver a revelação de Deus. Veja o versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, o que se desvanecia? Sim, mas o que se desvanecia? Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, o que se desvanecia? A aliança do Sinai, a lei do Sinai. Se a lei do Sinai, que se desvanecia, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Para a antiga aliança, aquilo que se desvanecia. Para a nova aliança, aquilo que é permanente. Veja o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Temos muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Veja como o apóstolo vai sincronizando, ele vai costurando o Antigo e o Novo Testamento para trazer um sentido novo à antiga aliança, para nós entendermos cada aspecto daquilo que aconteceu na antiga aliança no Monte Sinai. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Pausa. Moisés colocava um véu sobre? Por que será?
Por que Moisés colocava um véu sobre o seu rosto? A resposta rudimentar, imediata, é porque o povo, está no versículo 7, né? Porque Israel não podia fitar a face de Moisés. Mas é o significado literal do momento. Mas o que Deus quer ensinar com isso? Que é um sentido que está em estruturas mais profundas do texto. Por que Moisés colocava véu sobre a face? Vamos ler. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Qual é o objetivo do véu? Impedir que as pessoas vejam que a antiga aliança já passou. Aqueles que não podem ver que a antiga aliança passou, estão com este mesmo véu. Versículo seguinte: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. O que é o mesmo véu? O que é o mesmo véu? O mesmo véu que Moisés colocava permanece no coração. O mesmo véu quer dizer para que as pessoas não vejam a terminação da antiga aliança. Paulo está dizendo que até hoje, quando os hebreus e os cristãos ocidentais, a maioria deles, fazem a leitura do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. É removido o quê? O que permanece? O véu. Não lhe sendo revelado. Se o véu permanece, eu não posso ver que é removido o quê? O véu? Olha, se o véu foi removido, como é que diz que ele permanece? O véu permanece impedindo que o indivíduo veja que a antiga aliança foi removida. Eu sei que nós estamos num ponto aqui chamado de crítica textual, em que algumas versões parecem dizer que o véu foi removido. Mas é uma questão de versão, de tradução. Alguém tem uma versão corrigida aqui? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente, estou lendo o versículo 13, para o fim daquilo que era, o que era transitório? A antiga aliança. O que passaria? O que seria removido? A antiga aliança é que seria removida, não o véu. O véu impedia de que as pessoas vissem a transitoriedade da aliança. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, o véu que impedia Israel de ver a terminação da glória do rosto de Moisés, o mesmo véu está por levantar, ou seja, não foi levantado. Se está por levantar, porque permanece. Na lição do Velho Testamento, o qual, o Velho Testamento, foi por Cristo abolido. Isso é maravilhoso. Isto é grande. Eu sei que essas discussões que entramos aqui, da crítica textual, é muito mais profunda. Eu não sei quantos poderão absorver completamente, mas nós temos que lidar com situações como estas. No livro em que os irmãos receberão logo em breve, eu trago esta tradução aqui. Está lá. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém,
Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é, e aí ele pode ver que a antiga aliança passou. Por isso que ele se converteu ao Senhor. Ao voltar-se para Cristo, o véu é tirado. Ele fala: não acredito, não posso crer que eu passei tanto tempo envolvido com coisas que já não mais funcionam e não mais existem, e eu não podia ver que tudo aquilo encontra-se hoje substancialmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Esta aliança, queridos, procura realizar em nós uma obra. Veja como diz o versículo 17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, libertos da lei, libertos das maldições da lei, das imprecações da lei, somos um povo livre. Você é livre. Você é livre para dizer não ao pecado. Porque outrora nós não podíamos dizer não, porque nós não tínhamos o poder suficiente para agradar a Deus. O pecado era senhor sobre nós, mas agora você é livre. É por isso que nós devemos encontrar o equilíbrio. O equilíbrio para não sermos um povo apagado e nem um povo esquentado pelo fogo da carne, mas ser um povo alegre. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado. Quantos estão com o rosto desvendado? Quantos podem testificar que nesta conferência o Senhor tirou o véu do coração? Houve libertação. Houve salvação. A sua vida não será mais a mesma. Você agora pode enxergar, pode ver, e os seus caminhos terão que mudar. Porque agora você vai caminhar não como outrora que não podia enxergar, agora com o rosto desvendado, como por espelho. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Este é o propósito de Deus. A aliança é para cumprir este propósito. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que Deus quer é nos conformar finalmente à imagem do seu Filho. Você foi chamado não para o seu próprio propósito. Você foi chamado por Deus não para o propósito das campanhas, das semanas, das 21 semanas, das 7 chaves. Não. Você já passou dessa fase. Talvez, quem sabe, no seu início, as campanhas foram boas. Quem sabe, te ajudou, né, a vencer algumas coisas. Foi legal, muito bom. Mas você chegou a um nível de glória muito maior. Agora você deve voltar o seu olhar para o propósito de Deus. O carro pode ser o seu propósito, a casa pode ser o seu propósito, o emprego pode ser o seu propósito, mas se você se esforçar, for diligente na tua responsabilidade humana, o Senhor vai te ajudar a conquistar essas coisas. Tudo com esforço, com trabalho, você consegue. Nossa igreja não faz campanhas, porque não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que a igreja exista para viver em função dela mesma. Não cremos. Mas não é por causa disso que os membros não são prósperos. Não é por causa disso. Pelo contrário, são prósperos.
e estão prosperando. Mas isso é a bondade de Deus e a diligência dos irmãos. Porque aqui se ensina a ser diligente, a estudar, a trabalhar, a realizar. Não temos que ficar mocos, dormindo, preguiçosos. Não. Tem que fazer, tem que agir. O Senhor ama aqueles que trabalham, mas que não fazem do trabalho a fuga das coisas de Deus. Que tem em primeiro lugar o reino de Deus. Os irmãos dessa igreja, os membros desse ministério, eles são instruídos a buscarem o propósito de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30, dizendo que o Senhor nos chamou para cumprirmos, ou para cumprir em nós, o propósito dele. Igreja, entenda, nós fomos chamados para cumprir com a vontade do Eterno. Você não foi chamado para servir a você mesmo. Você não é senhor, você é servo. Somente Jesus é o Senhor. E como discípulos de Cristo, estamos voltados o nosso rosto para Ele, para que a glória da nova aliança, a glória de Cristo, possa refletir em nós e ir nos transformando de glória em glória. A cada dia, essa glória, ela vai nos transformando aos poucos, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, que a salvação se opera em nós de fé em fé. É uma transformação diária, a cada dia. E nós fomos então, conforme Romanos capítulo 8, 28, 29 e 30, nós fomos chamados, fomos eleitos, predestinados, justificados, para sermos transformados ou conformados à imagem de Jesus Cristo. O Senhor está nos transformando. Você está sendo conformado à imagem do Senhor Jesus.